Muito obrigada por sua intervenção. Não se preocupe com o tempo, nós temos que ser um pouquinho flexíveis mesmo, mas como nós temos tempo para acabar, é que a gente não pode ultrapassar muito para também permitir um debate indispensável. Vamos continuar agora, deixa eu ver pela ordem de chamada. Concedo a palavra para Maria Silvia de Oliveira, do... Aqui, ó. Foi Fabinho. Ah, foi Fabinho, desculpe. A palavra para Ivan Contente Marques, do Instituto Sou da Paz. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssima senadora Lídice da Mata, a senadora Fátima Bezerra, colegas de mesa e de luta. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite ao Instituto Sou da Paz e parabenizar a iniciativa dessa CPI em não só ouvir a sociedade civil, mas investigar o que, discutivelmente, é o maior problema que o Brasil tem hoje em dia. Antes de tudo, eu chamo a atenção para a necessidade de quebrar, a nefasta insensibilidade da nossa sociedade perante as atrocidades que são as mortes no nosso país, mortes violentas no nosso país. Do que adianta dizer, ou que impacto isso gera hoje nas pessoas, que durante a minha fala 2 pessoas vão ser assassinadas no Brasil? Provavelmente, jovens, negros e habitantes das periferias das grandes cidades do país. A gente tem aqui o Átila Roque, que cunhou um termo excepcional para essa situação, uma vez que ele disse que a gente está vivendo uma epidemia da indiferença. E esse talvez seja o primeiro ponto que a gente precisa atacar para começar a tratar o problema das mortes violentas, dos homicídios de jovens, como eu vou colocar um pouco mais para frente, esse problema que a gente tem no país. Eu vou dar alguns dados, eu não trouxe uma apresentação e eu disponibilizo esses dados para quem quiser, enfim, o site do Instituto Sou da Paz está à disposição, mas a gente faz questão de compartilhar, porque muitos dados são discutidos e debatidos como ideologizados. Os dados, que a gente tira das pesquisas dizem o que querem. Um dado a gente não pode dizer que é mentiroso, que é o dado de mortes. É o dado trazido pelo Ministério da Saúde pelo número de pessoas que morrem de maneira violenta no Brasil. E esse dado que eu trago, tirado também do mais recente mapa da violência, mostra que entre 1980 e 2012, 497.590 jovens perderam as suas vidas por uma arma de fogo. Isso corresponde a aproximadamente 56% do total de vítimas de homicídios no Brasil por arma de fogo. Se a gente quer aprofundar aqui a análise do problema do homicídio de jovens no Brasil, é impossível não falar do instrumento que potencializa essas mortes. Essa discussão tem ganhado os jornais, tem ganhado a mídia, e é óbvio que o problema é muito maior e anterior do que a simples questão das armas. A gente tem que encarar uma realidade que mostra que o Brasil tem uma sociedade violenta. Isso não é um problema só do Brasil, é um problema de toda a América Latina. A violência letal, infelizmente, é uma das coisas que une o Brasil aos seus irmãos latino-americanos. Se nós pegarmos Brasil, México, Colômbia e Venezuela, esses países correspondem a cerca de 25% dos homicídios totais no mundo. 1/4 dos homicídios do mundo estão nessa região. Então, a letalidade violenta é um problema latino-americano. A gente precisa encarar isso de frente. Quando a gente trata de armas, e o Instituto Sou da Paz está muito ligado a esse assunto desde a sua origem, a gente ouve o discurso de que países mais armados que o Brasil têm um índice de letalidade menor,
menos mortes e tudo mais, né? Só como base de comparação, um dado trazido pelo coronel Zé Vicente, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é a favor da manutenção do Estatuto do Desarmamento e do controle de armas em geral, ele diz que o Brasil é 6 vezes mais homicida do que os Estados Unidos, onde todo mundo conhece o dado, a maioria das casas tem uma arma. Mas é justamente sabendo desse fato, né, e a gente genuinamente querendo solucionar esse problema, é que a gente não pode importar soluções de outros países. A gente não pode querer comparar a realidade brasileira com a realidade europeia ou a realidade norte-americana. A gente tem que olhar de vez para o nosso quintal, para esse Brasil profundo, e ver o que deu certo e o que não deu certo do ponto de vista de políticas públicas de combate a essa violência letal. E uma das questões que deram certo, uma das políticas públicas que foram muito bem sucedidas, é a política estabelecida sobre controle de armas no Brasil, trazida pelo Estatuto, conhecido injustamente, senadora, como o Estatuto do Desarmamento, porque é uma lei, eu digo injustamente, porque é uma lei que trata de muito mais do que simplesmente as campanhas de entrega voluntária de arma ou desarmamento civil. Ela rege a vida toda da arma de fogo, desde a sua fabricação até o seu recolhimento, no caso de a arma sendo usada para crime, a sua destruição posterior. Enfim, apesar do Sou da Paz estar muito associado à questão do controle de armas, eu aproveito a oportunidade também para dizer que o Instituto tem se debruçado sobre as questões de violência e suas potenciais soluções desde 1999, desde a sua criação, né? A gente entende que o problema da violência é um fenômeno complexo e o combate à violência deve ser igualmente sofisticado para que a gente possa, na sua totalidade, abranger as soluções possíveis. Dessa maneira, o Sou da Paz vem trabalhando com diversas frentes, como a prevenção, muito ligada à questão da justiça juvenil, aprimoramento de gestão pública de segurança, pesquisas originais, qualificação do trabalho policial, além de políticas de controle de armas, colaborando para um país menos violento e auxiliando na redução de crimes, principalmente ligados ao homicídio e ao roubo. Hoje a gente conta com 34 profissionais exclusivamente dedicados a auxiliar a redução de roubos e homicídios no Brasil. Eu trouxe, como eu disse no começo, alguns números que eu acho importante compartilhar aqui. São duas partes de duas análises diferentes que trazem um pouco o diagnóstico dessa realidade do homicídio de jovens no Brasil. O primeiro deles é uma pesquisa original do Instituto Sou da Paz, que analisou todos os boletins de ocorrência ligados a homicídios na cidade de São Paulo entre janeiro de 2012 a julho de 2013, ou seja, 3 semestres de estudo, analisando todas as ocorrências de homicídio. E o segundo, que a segunda parte da minha fala, que eu vou colocar um pouco a problematização da necessidade do controle de armas na redução do homicídio de jovens no Brasil, me utilizando de uma pesquisa original que o Sou da Paz lançou recentemente em parceria com o Ministério Público, com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também do Mapa da Violência. Falando da primeira parte, essa pesquisa, como eu disse, foi uma análise dos homicídios ocorridos na cidade de São Paulo entre janeiro de 2012 e julho de 2013, e que comprova um pouco aquilo que vem há muito sendo dito sobre o perfil das vítimas de homicídio no Brasil inteiro. São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, acaba contendo um pouco do Brasil dentro da sua diversidade, e a gente consegue perceber nos números trazidos na cidade de São Paulo um pouco do que é o resto do país, apesar dos grandes esforços na redução de homicídios nos anos de 2003 para cá. Alguns dados, foram analisados 1.983 boletins de ocorrência de homicídio doloso, sendo que esses registros acabaram trazendo 2.156 vítimas. Da motivação de homicídios dolosos, a gente tem duas frentes muito distintas, Os boletins de ocorrência e os registros policiais que ensejam autoria conhecida, ou seja, sabe quem cometeu o crime, e as de autoria desconhecida. Sendo autoria conhecida ou não, a gente consegue dizer
pelo laudo pericial como foi a morte, né? Ou pelo menos ter alguma ideia do porquê essa morte ocorreu. E chama a atenção dos de autoria desconhecida que 22,2% dos casos totais são indícios de execução. Pessoas que foram assassinadas de maneira proposital e que acabaram tendo indícios no seu corpo, no laudo cadavérico, de que foram executadas. Os de autoria conhecida, e isso se liga muito com esse panorama de sociedade violenta que a gente precisa enfrentar, 37,1% das origens desses crimes têm origem em discussões ou relações interpessoais. Ou seja, as pessoas se conheciam ou, por algum entrevero do dia a dia, acabaram matando, cometendo homicídio. Quando a gente olha para a idade desses mortos, né, dessas pessoas mortas nesses casos, 3,8% dos de autoria conhecida tinham de 0 a 14 anos. Então, o dado que o Fabiano traz, que a gente vem reduzindo a idade daqueles que sofrem com homicídio do Brasil, essa pesquisa já é um pouco mais antiga, mas ainda já começa a mostrar indícios que isso aparece. Quando a gente pega a idade, talvez que seja o grande mote aqui desse nosso encontro, que é o de 15 a 29 anos, os jovens, a gente tem quase 40%. 39,9% dos homicídios dolosos de autoria conhecida são jovens de 15 a 29 anos. E o número de autoria desconhecida não muda muito, de 32,9%. E aí de 30 a 44, 27,8%. Ou seja, a grande maioria das pessoas que sofrem com homicídio são jovens. Quando a gente olha com uma lupa um pouco mais forte para essa questão de quem são esses jovens, separando por idade, a gente tem de 15 a 17 anos, 13,4% dos mortos, de 18 a 24 anos, 51,5%, ou seja, é uma idade bastante específica, mais da metade dos jovens vítimas de homicídio tem entre 18 e 24 anos, e aí eu me permito fazer um parênteses aqui. A Câmara dos Deputados hoje está em tramitação um projeto de lei que revoga o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei que conseguiu controlar os homicídios no Brasil desde 2003, como diversos especialistas colocaram. Esse projeto de lei, ele tem um ponto que é crucial para essa nossa discussão, porque ele reduz a idade mínima para obtenção da posse da arma de fogo de 25 para 21 anos. E aí fica a pergunta no ar, né? A quem interessa colocar a arma na mão de justamente quem mais morre no Brasil? Fica essa questão. E o meio empregado, como já era de se esperar, 61,2% de todos esses homicídios são cometidos através de uma arma de fogo, né? A arma branca, que tem causado grande discussão, né, nos últimos tempos, por conta do fatídico episódio no Rio de Janeiro, correspondeu em São Paulo, nessa pesquisa, a 16% dos homicídios. Esse é um pouco do panorama que a gente encontrou na cidade de São Paulo, analisando os boletins de ocorrência. A segunda parte dessa minha fala é um pouco para problematizar a questão da arma de fogo, que, como a gente comprovou nessa pesquisa e outros levantamentos no Brasil também trazem o mesmo dado, a arma é um catalisador, a arma de fogo é um catalisador do problema da violência no Brasil, principalmente quando a gente fala do homicídio de jovens no país. É impossível analisar o problema de homicídios no Brasil sem falar do problema do controle de armas de fogo, né? Hoje a gente tem plena consciência que o objeto preferencial usado para cometer homicídios no Brasil, ele tem nome e sobrenome. É um revólver calibre 38, nacional, no máximo uma pistola, com fabricação anterior a 2003. E a gente evita fazer propaganda, mas a gente tem até o nome do fabricante da arma. Essa é uma informação que a indústria de armas no Brasil, e a gente não pode achar que a indústria de armas é uma entidade, né, diversa, com a categoria econômica enorme. É uma fábrica de armas, uma fábrica de munição. Essa indústria não gosta, senadora, que a gente conte um pouco como é esse levantamento, porque o modelo, calibre, origem da arma, né,
ela não é o fuzil, não é o que aparece na televisão como sendo a arma de guerra, de grande potencial ofensivo, a arma que é usada para exterminar a nossa juventude. Ela não é a metralhadora. Ela é o revólver calibre 38. E por que a indústria ela não gosta que a gente fale disso? Porque a arma que é vendida para o cidadão de bem, essa figura que, né, todo mundo é cidadão de bem até o dia que perde a cabeça e usa arma de fogo para cometer uma atrocidade ou faz qualquer coisa contrária à legalidade, mas é a arma que é vendida para esse suposto cidadão de bem se proteger, para proteger a sua família, a integridade da sua família e da sua propriedade. É essa arma que cai na mão do crime e a arma que ajuda nos índices de conflitos interpessoais. É o vizinho, a briga de vizinho que, por ter uma arma presente, acaba se tornando uma fatalidade. Como a gente vê toda semana nos jornais, a briga de marido e mulher, que pela arma está presente, o que poderia ser uma agressão, que já é uma fatalidade, mas vira uma morte. Então, é esse tipo de informação que a indústria não gosta que a gente conte, né? Uma das pesquisas que o Sou da Paz fez mais recente, em parceria com o Ministério Público, nós analisamos todas as armas do crime nos anos de 2011 e 2012, apreendidas pela polícia na cidade de São Paulo. Foi amplamente divulgada essa pesquisa, e ali a gente viu que a origem dessa arma quebra um outro mito trazido por esse debate de armas de fogo. A arma não vem de fora. A arma é fabricada no Brasil e ela fica no Brasil. Ela fica em São Paulo. A pesquisa teve a cidade de São Paulo como escopo. A gente viu que a esmagadora maioria dessas armas foi comercializada em São Paulo, foi perdida em São Paulo, seja a empresa de segurança ou o suposto cidadão que comprou arma para se defender, perdeu essa arma e essa arma foi usada no crime na cidade de São Paulo, apreendida pela polícia, muitas vezes ela é devolvida para o seu dono de origem, esse dono perde mais uma vez, a polícia apreende, ou seja, a vida útil dessa arma no crime dura anos. Então, obviamente, o Brasil tem um problema de fronteiras, a gente precisa controlar fronteiras, mas se a gente quiser resolver o problema da violência, o problema do homicídio, a gente precisa olhar para o nosso quintal. A gente precisa resolver o nosso problema de controle de armas. E aí eu trouxe alguns dados, né? Finalizando aqui, para também não exceder muito meu tempo. De 93 a 2003, os homicídios causados por arma de fogo tiveram um total de subiram de 17 mil de 93 para 36 mil em 2003. Foi um crescimento de 112%. Então, quando a gente quer falar de homicídio, a gente tem que falar de arma de fogo. Se a gente falar dos jovens, de 1980 a 2012, como eu coloquei, foram quase 500 mil jovens assassinados por arma de fogo. Em 2012, foram 75.553 óbitos de jovens, sendo que 24.882 por arma de fogo. Um em cada 3 jovens morreram por arma de fogo. A segunda é a maior causa de morte de jovens hoje no Brasil, é o homicídio por arma de fogo. Só para comparar, a segunda maior causa, como o Fabiano trouxe, é a questão das mortes no trânsito. O HIV, que é outra questão importante, muito difundida, com muitas campanhas do Ministério da Saúde e tudo mais, matou 12 mil pessoas no total, entre jovens, adultos, crianças, em 2012. Armas de fogo mataram 3,5 vezes mais, se a gente for contar jovens. Os jovens, 15 vezes mais, foram mortos por arma de fogo. São 116 mortes por dia. Lembrando um episódio da triste história paulistana, o massacre do Carandiru matou 111 pessoas. Hoje morrem 116 pessoas por dia. Enfim, muitos dados que eu disponibilizo depois, mas para concluir a minha fala, eu queria deixar a seguinte mensagem, né? O que a gente pode fazer frente a essa calamidade, esse discurso bastante triste da realidade brasileira? A primeira coisa a se pensar é, de fato, tirar da gaveta o nosso Pacto Nacional para a Redução de Homicídios. Isso precisa ser uma coalizão do Congresso Nacional, Câmara e Senado, Executivo, governos estaduais, enfim. É preciso dar vazão a essa
força reprimida, que é um pacto nacional de redução de homicídios, precisa caminhar. E eu, por honestidade também, por participar de movimentos recentes do Ministério da Justiça, a gente precisa do apoio do Congresso para que esse pacto seja encaminhado da melhor maneira possível e que, de fato, saia do papel. Como eu disse, o Sou da Paz é muito ligado à questão do controle de armas e esse levantamento que as armas de fogo têm nos homicídios no Brasil, né? Então, o que fazer? Desarmar a população é o bastante? E aí eu uso desarmar porque o recolhimento, né, de armas e a entrega voluntária é importante. E vários estudos também aqui disponibilizados comprovam isso. Mas é o bastante? Não, não é o bastante. Mas desarmar é o requisito fundamental para limitar e cercear as condições e oportunidades de manifestação de violência letal. É para a briga de bar não virar uma morte. É preciso ir além, buscando tirar a centralidade da arma para a resolução dos conflitos interpessoais, para combater a violência e a sua manifestação criminosa, diminuindo a impunidade entre muitas ações. Para o problema das armas, a gente precisa, sim, implementar uma lei de 2003, que é tão surrada e que a cada ano acaba sendo bastante modificada, que é o Estatuto do Desarmamento. É a Lei de Controle de Armas no Brasil. Desde 2003, essa lei ela não foi implementada em sua totalidade, por uma série de questões técnicas que ajudariam a gente a reduzir homicídios, mas a grande realidade, o diagnóstico é que nós ainda não implantamos talvez a melhor lei de controle de armas que o Brasil já teve em sua história. Talvez não, seguramente a melhor lei de controle de armas que o Brasil já teve. E aí eu volto a me referir à Câmara dos Deputados e à Comissão Especial que tem tratado dessa revogação. Ao invés da gente gastar recurso público, energia, tempo dos nossos parlamentares para revogar uma lei que ainda precisa ser implementada e, apesar de não ter sido implementada na sua totalidade, já produziu efeitos magníficos, por que não trabalhar para um pacto nacional de redução de homicídios, né? Finalizando, a epidemia da violência é algo posto. Os dados de morte são inegáveis e dificilmente a gente encontra alguém que tenha coragem de refutar esses dados, né? Por outro lado, é algo que o Brasil já convive há tanto tempo, né, com uma estranha naturalidade, normalizando a morte de jovens, adultos, enfim, que é preciso fazer alguma coisa. A gente precisa enfrentar agora o que o Átila colocou como essa epidemia da indiferença, para que a gente possa recuperar esse tempo perdido e estancar essa ferida aberta, se é que ainda dá tempo de estancar essa ferida. Muito obrigado.